Ai, Gente, eu tô gente, chorando. que dia glorioso. Ai. Foi aí que a Renata falou: "Eu preciso parar de beber". Olá! Sejam bem-vindos ao podcast Pátria Amada Criminal. Não sei por que eu tô falando assim, gente, fiquei Eu doida. cantei, eu fiz Gente, é sexta-feira, então a gente já gravou. Esse é o terceiro vídeo que a gente tá gravando. Estamos aqui, né, vai trabalhando fazer nessa 3 sexta-feira horas à que a gente tá noite. gravando. Então a gente já tá meio despirocada, tá? A gente tá É. meio descompensada, mas a boa notícia é que dessa vez eu tenho um vídeo que ele é um pouco mais curto e ele é engraçado. Então a gente pode simplesmente respirar. Depois das tragédias que Nossa, a gente trouxe nas últimas semanas, agora a gente pode só respirar. estão Rir, precisando de um entendeu? respirinho. Cantar a canção, uma bela canção. Prometo que é a última vez que eu canto, gente. Tá tudo certo. Eu não Hoje. farei tal promessa. A Isso gente pode canta acontecer. muito nesse A podcast, não gente canta canta? muito mesmo. A gente A canta gente tá bastante. sempre cantando. A gente tem, tipo, várias músicas, tem a música da autoestima. Faz Eu e a tempo que a Natália, a gente gente não já canta. cantou essa música as duas. Foi 2022, eu ainda bebia, as 2 bêbadas no karaokê, só a gente entendia a piada, estava todo mundo sério e a gente lá: E a gente desafinando que nem ela desafina no meme, e a né, galera no achando que a gente só era vídeo. ruim mesmo. E o povo achando que a gente estava bêbada só, e não era, daí a gente ficava explicando: "Não, gente, ela desafina nessa parte, olha, ela estava cantando", e a A gente lá: gente a gente não sossegou, a gente ficou depois com tanta vergonha alheia que a gente não sossegou enquanto a gente não mostrou o vídeo no laptop para as pessoas entenderem que não era, tipo, "A que era gente". uma performance, a gente não estava só querendo mandar as pessoas embora da festa, sabe. Não, e a gente não era ruim daquela forma, a gente estava performando como uma pessoa que cantou ruim. E, gente, nossa, que mico. A gente ficou com vergonha alheia da gente mesma. Eu fiquei com vergonha alheia dela, ela ficou com vergonha alheia minha. Ainda bem que a gente já tinha, feito amizades, que já estava tudo bem. Eu acho que a gente foi perdoada. Eu acho que sim. Vocês nos perdoaram? Vocês que estavam lá, vocês nos perdoam? Nos conte e nos Comenta. perdoe, se não, esse é o momento. Faz 3 anos já. Eu nem bebo mais, eu não faria de Gente, novo. pior que eu sobro, eu faço a mesma coisa nos karaokê da Talvez eu família. Eu fizesse só adoro passar uma vergonha num karaokê com a minha assim, família. em Sóbria, minha sóbria, ninguém da minha família bebe. Da minha família, parte de mãe, a gente não bebe. Eu e meu padrasto, de vez em quando, a gente toma uma cervejinha junto, mas assim, o resto tá tudo de cara, sóbrio. E a gente tá lá, todo mundo, a família inteira, passando vergonha no karaokê, dançando El Chan nas festas de Natal. mas então, assim, eu cantaria a música da autoestima sóbria, a diferença é que eu teria prestado mais atenção na audiência, porque se a pessoa não entende o meme, não faz sentido, entendeu? Eu acho que eu teria, tipo, lido o ambiente melhor, sabe? Eu teria olhado e pensado: "Esse é o momento adequado?". Por exemplo, sei lá, num rolê que eu É de conheço bom todo mundo, tom. é, num lugar que as pessoas vão entender, ok, mas, assim, num lugar que as pessoas não vão entender, não vai ser uma experiência boa nem pra elas, nem pra mim. Não, Eu tem acho que uma outra coisa qual eu naquela teria. festa, tem uma outra coisa que eu fiz naquela festa que foi engraçadíssimo, que estava Hum. todo mundo vivendo a vida deles, assim, e eu comecei a cantar Boys Don't Cry, da Anitta. E daí no meio do Boys Don't Cry, eu descobri que eu não sabia a letra. E eu estava tipo: "Boys Don't Cry", bêbada, cantando. E eu jurava que eu sabia a letra toda, e eu não sabia. Lá, lá, lá. Eu acho que eu lembro de um momento que estava todo mundo estava tipo o Titanic afundando, sabe, você lá: "Love boys don't cry". Eu vou colocar fotos dessa festa aqui pra vocês Gente, terem um daí auxílio eu visual. percebi, eu bêbada consegui ter a consciência, perceber de que ninguém estava prestando atenção ou vibe comigo, ninguém estava na minha vibe, e eu cantando tudo errado. Só E que a daí também gente tem um negócio que às vezes eu começo alguma coisa e eu não tenho coragem de parar, porque eu já tô muito longe, sabe, agora esse ciclo precisa acabar. eu preciso fechar o ciclo. E eu cantei a música inteira Sem saber cantar, Natália. e ninguém nem aí pra mim.
E tudo Gente. isso a gente fantasiada de seiteira. Tudo isso, gente, a fantasia, tá. Olha, ai Com gente, máscara de demônio. de demônios. Com a capa preta, sabe, com os Ai, gente. coturno. Ai, Gente, eu tô gente, chorando. que dia glorioso. Foi aí que a Renata falou: "Eu preciso parar de beber". E o Olha as pior, você lembra amizades que eu tô fazendo. quem são essas pessoas? Ai, gente, nossa, É, que foi. rolê. Que rolê. Gente, eu tô chorando. E tudo isso só porque a gente canta, gente. Eu falei que eu não ia mais cantar, cantei a música da autoestima, aconteceu. E o pior de tudo é que, assim como começou no meu vídeo dos Easings, que você começou a falar de se sentir velha e eu puxei o gancho pra história, sem saber, a gente começou a falar daquela noite em que a gente estava bêbada, numa história que, assim, contar essa história que é um ótimo gancho pro meu vídeo, pro meu roteiro, Meu porque Deus! eu vou contar pra vocês a história de uma pessoa que ficou bem louca e fez uma presepada. Nossa, eu amo história de rolê errado. Gen Aliás, gente, vocês têm histórias de rolê errado pra contar pra gente? Manda no nosso link de histórias de vocês, que tá aqui embaixo, como sempre. Isso, o que Conta que pra vocês já gente seus fizeram rolês errados. bêbados? Conta pra gente, De porque daí repente vira vira um um vídeo, vídeo. E a é gente faz uma tudo live, anônimo. E é tudo anônimo, é tudo gente. anônimo. Você a gente não fica nem sabendo o seu e-mail, o seu usuário, nada. Você preenche, só coloca a história e manda para o universo. E de repente a gente lê aqui num vídeo. Ai, conta suas histórias de bêbado, de repente a gente faz uma live, assim, Gente, por inspirada. favor, eu amo história de Eu bêbado. também, eu amo, porque eu tenho várias, como vocês já sabem, né. A Renata caiu na caçamba. Caí na Copa de 2014, a Copa das Copas. Estava tudo indo bem até 2014. Eu estava muito louca na Vila Madalena, correndo, comemorando um jogo que o Brasil ganhou. Eu não sei como, era uma caçamba, eu não vi a caçamba, eu só entrei, eu fui correndo, eu não parei. Sabe, eu fui, foi que nem você no ciclo. Eu não estou correndo, quando eu vi eu estava dentro já. Ai, Glorioso. gente, conta pra gente. Eu adoro essas histórias, gente. Assim como a Renata da caçamba. Hoje eu Conta essa trouxe história Hoje eu trouxe pra vocês, mas principalmente pra você, minha amiga Renata, da caçamba. da caçamba. É a Maria do bairro e a Renata da caçamba, né. Eu trouxe pra vocês a história de um homem chamado Thomas Fitzpatrick. Você já ouviu falar deste homem? Não que eu saiba, não de nome. Então, aí é que tá, porque eu cantei Boys Don't Cry, você caiu na caçamba, mas nenhuma de nós básicas, mulheres básicas, né, mortais, assim, réis mortais, podemos falar que a gente já posou um avião no meio de Manhattan, enquanto bêbada, 2 vezes. E eu vou te contar como que se deu essa história. Me conte, olha só, até o gato veio ouvir. O Thomas Fitzpatrick nasceu em abril de 1930 em Washington Heights, em Manhattan, New York City. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele se alistou na Marinha dos Estados Unidos, onde ele foi mais tarde dispensado com honras. De onde ele foi dispensado com honras. E essa informação é um tanto controversa, porque, como você pode notar, em 1945, quando a guerra terminou, ele tinha apenas 15 anos de idade. Mas Então, tem como histórico então tem histórico de pessoas que mentiam a idade pra se alistar e o governo meio que fazia vista grossa, porque precisava de gente, não foi tem? isso que ele fez. Ele mentiu, segundo o irmão dele, ele mentiu a idade para poder servir e ele lutou na China e foi dispensado 2 anos depois que a guerra acabou. Alguns anos depois, ele voltou às Forças Armadas para lutar durante a Guerra da Coreia. E pelos seus esforços, ele ganhou uma Silver Star e uma Purple Heart. Ah, Herói de guerra. a Silver Star, gente, a estrela de prata, é uma medalha dada a militares pela bravura contra o inimigo, e a Purple Heart ou coração púrpura é a medalha dada para militares feridos ou mortos em serviço militar. Então ele é real um herói Um herói de de guerra. guerra. Sobre a coração púrpura, né, a Purple Heart, foi citado que
Durante uma retirada estratégica, o cabo Fitzpatrick notou um oficial ferido cerca de 90 metros à sua frente. Ao tentar um resgate, ele e um companheiro ficaram gravemente feridos. O cabo Fitzpatrick, então, apesar de dor intensa e perda de sangue, voltou à segurança, comandou um segundo grupo de resgate bem-sucedido, organizou e forneceu fogo de cobertura para apoiar o resgate. Então, ele tentou resgatar uma pessoa, não conseguiu, voltou ferido, perdendo sangue, comandou um segundo grupo que foi bem-sucedido em resgatar aquela pessoa. E foi Ai, por isso posso que ele tenho permissão pra recebeu. gostar dele, porque eu tô adorando ele. Ele é maravilhoso, gente. Ele é um Sim. anti-herói. Ele é um anti-herói, mas ele é maravilhoso. Então você pode gostar dele, vocês ouvintes podem gostar dele também. Eu adoro ele. Nossa, eu tô achando essa história incrível. Ah, depois da guerra, de volta à vida civil em 1952, ele começou a trabalhar em New Jersey e durante esse tempo ele começou a tomar aulas para se tornar piloto. Isso na escola de aeronáutica de Teterboro, em Nova Jersey, né? Essa era uma paixão que ele tinha aparentemente descoberta enquanto ele estava nas Forças Armadas. Aparentemente, ele meio que tinha pilotado ou estado em aviões com a Marinha dos Estados Unidos, e ele meio que pegou gosto pela coisa e queria aprender mais. Foi uma paixão que ele descobriu. E por causa desse tipo de contato, ele começou a trabalhar como mecânico de aviões. Então, ele trabalhava como mecânico ali na escola mesmo, o pessoal que tinha os aviões, ele conhecia o povo rico, né, que tinha os aviões, e ele trabalhava como mecânico. Até porque dizem que a escola de piloto é bem cara, né. Tipo, e É, de então, deve ter precisado até do emprego pra ajudar a pagar, né. as aulas que ele estava tomando, né. É. Ou seja, ele trabalhava longas horas e ainda por cima aprendia a pilotar, tinha que estudar para se tornar piloto. Então, obviamente, ele precisava relaxar de vez em quando. Então, assim, pra relaxar, ele encontrava frequentemente ele ia pra Manhattan de novo, que era a vizinhança dele, né, ele nasceu e cresceu em Manhattan, então ele voltava pra Manhattan, em Nova York, pra beber com os amigos, encontrar os amigos. Foi aí que um belo dia, uma bela madrugada dessas, tão comuns em que você canta Boys Don't Cry pra uma audiência pouco interessada, eh, ele se achou na madrugada do dia 29 de setembro de 1956, num bar na St. Nicholas Avenue, no meio de uma despedida de solteiro. E como é comum durante esse tipo de noite, né, o Thomas Fitzpatrick, ou Tommy Fitz, como ele era conhecido, foi desafiado por um de seus amigos de bar a fazer o caminho de New Jersey a Manhattan em apenas 15 minutos. Ele falou: "Não, é impossível, você jamais vai chegar de New Jersey a Manhattan, cruzar a ponte, imagina, você nunca vai fazer isso em 15 minutos". E o Tommy, né, o Thomas falou: "Confia". Ele já Então estava doido. sim. Olha, eu quero abrir um parênteses. Uma vez, foi 2008 ou 2009, não sei, eu era muito nova. Eu ia entrar no show bar, na Cardeal, Arco Verde, e eu estava no boteco do lado, porque a gente não tinha dinheiro, a gente bebia no boteco do lado e entrava no show bar, porque a bebida era mais cara na balada, né. Hum, E eu falei a galera estava falando, eu era bichete na faculdade, então acho que foi 2008 ou eu não lembro, mas, Pirassununga, sou de Pirassununga, e aí eu pedi uma dose de cachaça e o dono do bar não queria me servir, porque eu tinha muita cara de criança. você me E eu falou. olhei pra cara dele e eu falei assim: "Se eu virar um copo americano de cachaça, é de graça?" Ele falou: "É." Encheu e pôs na minha frente. Eu bebi olhando na cara dele. Fiquei bebi e bati a cara de nojo que ele fez olhando pra mim. É uma coisa que eu nunca vou porque eu virei, ele fazia assim, ó. Foi isso. Ele fez tipo Horrorizado. Eu faria a horrorizado. mesma cara, gente, E um aí copo americano. um copo americano. Tenho testemunhas que me viram, porque eu estava com a galera da faculdade inteira, foi pessoal pra mim, sabe. Obviamente eu já Uhum. estava bebendo antes, eu não faria, não é uma coisa que eu faria, mas no que eu bati o copo na mesa, o cara só fez tipo, eu passei tão mal aquele dia, eu passei tão mal. Porque Era será? 2h30 da manhã, estava eu vomitando verde, literalmente vomitando verde no banheiro do show bar.
Foi um dia difí e fui pra aula no dia seguinte, tá 9 da manhã estava lá, Chique. assistindo aula de teoria não, eu não lembro, era do Valdemir Caldas, lembro até o professor, estava lá. Chiquérrimo. Eu contei tudo isso só pra dizer que eu entendo o apelo de alguém falar: "Você não faz", você falar: "Então tá bom". Ah, é? Não faço? Eu sou uma péssima pessoa pra você falar qualquer coisa, porque você fala: "Eu não acredito que você faz", eu falo: "Não faço". Não vou provar pra você nada. Hoje eu sou bem Mas de boa, eu não sei explicar, era só quando eu bebia, eu não sei o que acontecia, era um bêbado tem uma audácia, bêbado tem uma e é audácia. uma vontade de mostrar que você tem razão, tipo, quando eu bebi eu queria ter razão, às vezes você quer ter razão numas coisas que você não tem que ter razão, tipo, quem Não ganhou com aquilo? precisa. Ninguém ganhou nada comigo virando aquele copo americano de pinga, eu não me diverti, eu fiquei muito louca, eu passei mal, mas naqueles 10 segundos que levou pra eu virar, eu tive razão, É, e aqueles 10 segundos foram gloriosos. pois é. Então agora, Não sigam minhas entendendo lições. essa É, mentalidade bêbada, né, sim, você sabe, o Thomas, ele dirigiu bêbado, não façam isso, é por isso que eu tô falando que ele é nunca. um anti-herói, porque Não, isso é isso eu péssimo. nunca fiz, tá. Ah, péssimo. Mas ele dirigiu é a década de 50. Ele dirigiu bêbado até a escola aeronáutica em New Jersey, emprestou um avião leve e voou de volta a Manhattan. Inicialmente, o plano dele era pousar num parque próximo ao bar ou no campo de futebol de uma escola próxima. Ele roubou o avião. Mas não, ele emprestou. Mas estava muito escuro, então ele optou por pousá-lo no meio da rua, na St. Nicholas Avenue, às 3 da manhã. E ele fez o pouso perfeito. Ele não tirou uma Doidaço. lâmpada do lugar. Ele não tirou ele não bateu num poste. Poste, lâmpada, fio, uma área residencial, com prédios residenciais, o povo todo dormindo às 3 da manhã. Ele fez o pouso perfeito. Ninguém conseguiu acreditar que ele tinha pousado de propósito numa avenida no meio da cidade. Mais louco que a tia do Batman. Uhum. E todo mundo ficou chocado, inclusive a polícia, né? A polícia obviamente não gostou da façanha, mas eles estavam impressionados. O sargento Harold Barons, do Departamento de Aviação da Polícia, disse que as chances do pouso dar errado era de 100 mil para uma. Também no meio de Manhattan, né, na rua. Pois é. Num primeiro momento, o Thomas disse para a polícia que ele tinha voltado para New Jersey depois de uma festa, quando sentiu assim um desejo de voar. E que durante esse voo ele teve problemas no motor e precisou fazer um voo forçado. Mas, depois que ficou claro que ele não tinha nenhum problema no motor, o avião estava completamente perfeito, ele teve que confessar que ele tinha pousado ali por conta de uma aposta de bar. Glorioso. Errado, porém glorioso. O Thomas foi indiciado por uma acusação de furto qualificado É, ele roubou o avião. e por violação do Código Administrativo da cidade, que proibia o pouso de avião nas ruas de Nova York. Segundo o magistrado Edward Chapman, muitas coisas terríveis poderiam ter acontecido, e ele estabeleceu uma fiança de US$ 5.000 como aviso para outros jovens tolos que ficam bêbados e pilotam aviões. Por fim, a acusação de roubo, qualificado, de furto qualificado, foi retirada algumas semanas depois, porque o dono do avião, o Donald Hulse, se recusou a assinar uma queixa. Provavelmente porque o Donald conhecia o Mano, é um herói de guerra, é sabe. um herói de Tipo, guerra, é o mecânico do seu avião, tá ali na escola de não aeronáutica de aconteceu New nada, isso é Jersey. importante, nada aconteceu. A história seria muito diferente se alguém tivesse se machucado, mas quando não dá É. nada, é é uma história engraçada, né, tipo, É, ele só retirou a queixa, ele não assinou a queixa, então a polícia não podia fazer nada, né. Mas, pelo seu voo ilegal, o Fitzpatrick, né, o Tommy Fitz, foi multado em US$ 100, ao invés de passar 10 dias na prisão. E ele foi considerado culpado, né, de pousar sem autorização, operação imprudente de um avião e voar sem um atestado médico, que aparentemente era lei e ele não tinha um atestado médico. Ele também teve a sua licença
Ele também teve a sua licença de piloto suspensa por 6 meses. Apesar de ter 190 horas de voo registradas, ele não tinha interesse de voar novamente e ele nunca mais solicitou uma nova licença de piloto. Ele simplesmente largou de mão esse interesse e ele foi viver uma vida tranquila, continuou trabalhando. Ele se casou em 1958 e ele ficou longe dos perigos da aviação e de confusões com a lei. Até que em outubro de 1958, lá estava nosso anti-herói Tommy Fitz, em outro bar de Manhattan, Meu Deus! Meu Deus! quando ele contou essa proeza, né, de 2 anos atrás, o que ele tinha feito em 1956. E um dos caras que estava bebendo com ele falou: "Nah, duvido, isso daí nunca aconteceu. Pousar um avião no meio das ruas de Manhattan? Nah, não acredito". Meu E Deus, não. não admitindo ser chamado de mentiroso, o Thomas dirigiu novamente para lá do rio Hudson, onde ele novamente emprestou mais um avião leve e seguiu até Manhattan. Meu Deus, parça. 25 minutos depois, o Thomas pousou o avião na esquina da Amsterdam Avenue com a 191st Street, Por quê? para provar que ele não é mentiroso. Guarda um recorte de jornal e Veterano de mostra para guerra. as pessoas, sabe. Não precisa roubar o avião de novo. É um veterano de guerra, É, Renata. Não vou é admitir verdade. ser chamado, entendeu? Dei minha vida pra salvar outra lá, quase, né, coloquei minha vida em risco pra salvar outro no exército, agora eu vou ser chamado de mentiroso? É, meu Entendeu? Deus. Nesta noite, nesta madrugada, imagina, ainda irei de cantar Boys Don't Cry. Ai, gente. Um motorista de ônibus chamado Harvey Roth, de 30 Coitado do anos. Harvey. Ele estava com o ônibus estacionado ali naquela esquina e ele fala: "Eu tinha acabado de sentar no meu assento quando de repente ouvi algo que parecia um grande ventilador. Eu olhei no meu espelho retrovisor e esse avião estava vindo na minha direção. Ele pousou do meu lado. Ele atingiu o solo, quicou cerca de 6 metros. Eu até pensei que ele fosse decolar novamente, mas ele então atingiu o solo novamente e deslizou até a 187th Street". Sabe o que que é pior? Naquela época, nos anos 50, você, não era ilegal beber e dirigir, né. Não, Então eu ele nunca foi imagino pego que por isso. não, e eu imagino que estava todo mundo muito louco, o motorista de ônibus devia estar louco também, tipo, todo mundo naquela cidade aquela devia ser, assim, devia ser uma coisa medonha. Eu sei que aqui na Irlanda, até 78, o limite legal pra você dirigir era 20 pints. Em Veja 70 bem. 20 ou 21. 20, eu nunca tomei 20 pints na minha vida. É 10 litros de Nossa, cerveja, gente. gente, Eu não sei não. nem como pra isso você podia beber e dirigir. Aí em 78 caiu pra 12, 12. 6 Por litros de conta de uma cerveja. determinação da União Europeia, a União Europeia falou: "Não, gente, agora é só 12 pints", pint é meio litro, né. Uhum, Só 12 pints de cerveja, é o máximo. E a galera achou ruim, o irlandês foi pra uhum. rua protestar, falando que era um absurdo, que logo eles iam obrigar a galera a usar cinto. Então, assim, eu imagino que todo mundo devia estar muito louco aquela noite, todo mundo Tem devia uns estar vídeos da década de 80 no YouTube em que o pessoal fala: "Pô, a gente não", nos Estados Unidos isso. "Pô, quer dizer então que agora a gente não pode, a gente sai do trabalho, não pode tomar uma cerveja enquanto dirige até em casa?" não, Eles gente, o estavam mundo era muito revoltados também, o não, mundo o era mundo muito era muito mais diferente. selvagem, a gente não tem ideia. Ah, imagina, isso era na década de 50. Não faz tanto tempo assim, sabe. Não. Ai, um outro motorista chamado John Johnson contou para a polícia: "Vi algo caindo, não sabia o que imaginar. Pisei no freio e um avião derrapou sobre o topo do meu carro e fez uma aterrissagem perfeita na minha frente. Vi um homem sair e saí correndo em direção a St. Nicholas Avenue." Você faz o pouso perfeito Na e sua sai frente, correndo. sai E correndo. nem pra apreciar o momento, né, pra fazer tipo Não, não, não.
O John Johnson, né, descreveu o homem como alto, loiro, robusto, vestindo um terno cinza. Ou seja, ainda estava na estica, de terno, né. Outros tempos. Outros tempos. A elegância, né, Elegância, a finesse. finesse. A polícia chegou no local e o tenente Kenneth Johnston, do Departamento de Aviação da polícia, Ah, notou que o não. avião tinha 3/4 dos tanques de combustível cheios e estava em perfeitas condições de funcionamento. E daí, percebendo que essa ocorrência se parecia muito com a ocorrência de 1956, a polícia obviamente chamou o Thomas para interrogatório na delegacia. Eu imagino o policial falando: "Você tá me zoando". Tipo, Mano, não é sério possível, que você fez não é isso, de possível. novo, 2 anos depois, pelo mesmo motivo, aposta de bar. A princípio, ele negou ter qualquer coisa a ver com o voo, mas confessou depois de ser informado que testemunhas o haviam identificado e que as suas impressões digitais correspondiam às que tinham sido encontradas no avião. Daí não tinha jeito, né, foi ele que Não. mas ele sabia que que ele ia se ferrar, porque ele já tinha feito isso, por isso que ele pousou e saiu correndo. É justo, justo, é, faz sentido. Ele falou: "Eu não posso fazer isso 2 vezes". Um 2 nem me viu, já sumi na neblina, né. E bêbado, mamado. Ele foi novamente acusado de furto qualificado, a mesma violação do Código Administrativo de 1956, né, que é não pousar em Nova York, e inúmeras violações do regulamento da aeronáutica civil, como operação perigosa e imprudente de uma aeronave, pouso dentro dos limites da cidade em condições que não são emergência e voo sem licença. Porque lembra que ele nunca tirou a licença de volta, né? Que ele só perdeu o interesse. Ele só perdeu o interesse. O magistrado Ruben Levi disse que Thomas havia descido como um saqueador dos céus, colocando em risco a vida de centenas de pessoas. Ele foi então preso sob fiança de US$ 10.000, que, segundo a Calculator.net, seria o equivalente ao poder de compra de quase US$ 110.000 hoje, em Uh, 2025. nossa, escalou, né. É a segunda vez, né, amada, que ele É. colocou em risco a vida de muita gente. Lições têm que ser aprendidas. Não, tudo bem, eu entendo. Então, o juiz John Millen permitiu que o Thomas se declarasse culpado de contravenção, que é trazer propriedade roubada para o estado de Nova York, porque New Jersey, né, Nova Jersey é outro estado. Quando ele rouba e vai para Nova York, ele está trazendo bens roubados para o estado de Nova York. Então, ele foi declarado culpado dessa contravenção ao invés de furto qualificado. E ele disse: "Seu problema é que você não sabe quando parar de beber". Na última Como vez não como não rir, né. Quem nunca ouviu isso? daí o juiz continua: "Na última Ah, vez você pagou uma multa de US$ 100. Se você tivesse sido seriamente e devidamente punido da primeira vez, é possível que isso não tivesse ocorrido uma segunda vez e você não estivesse aqui hoje. Não tenho dúvidas que você estava embriagado e que foi até certo ponto desafiado por um companheiro de bebida quando estava nessa condição tola". nessa condição tola, justo. Foi uma bronca merecida, não tem como negar, né. Sim. O juiz disse ainda que, tirando esses 2 voos, o histórico de voo do Thomas era o melhor que ele já tinha visto, sem dúvida Eu nenhuma. diria que incluindo esses 2 voos, né. Então, mas ele acrescentou que, apesar desses pousos milagrosos nas ruas de Manhattan, você não vai fazer das ruas de Nova York uma pista de pouso. Em sua defesa, o Thomas disse apenas: "It's the lousy drink". Mano, Ou eu tenho seja, certeza ele que a família falou desse maluco é irlandesa, com certeza absoluta. ele simplesmente falando: "A maldita da pinga". É a marvada pinga. Qual é a sua defesa? "A maldita da pinga".
Gente, pelo seu segundo voo ilegal, ele foi condenado a 6 meses de prisão. Uou. Mas é meu prazer informar que, apesar de todo o risco ao qual ele se submeteu e submeteu a cidade de Nova York, ninguém saiu ferido. Ah, não, gente, é fácil pra gente dar risada e tal, sabendo que ninguém se Agora. machucou e que ficou tudo É. bem. Em retrospecto é fácil, Mas, mas a gente, gente não tá ele não raspou a asa do nossa, avião num poste, ele fez o pouso perfeito, 2 mamado, vezes. 2 vezes. É uma pena que ele não tenha querido ser piloto, porque ele teria sido um piloto excelente, né. Maravilhoso. É. O Thomas, que já tinha se casado em 58, acho que ele ficou mano, ele ficou Nossa, a mulher dele muito deve ter ficado tempo. muito pistola. Nossa, Nossa, eu fico imaginando se fosse mana, comigo. mana. Mas ele viveu tranquilamente a vida de casado. Eles ficaram casados por mais de 40 anos, foi uma coisa linda. Eles tiveram 3 filhos e ele viveu muito bem, obrigada, até 2009, quando ele infelizmente morreu de câncer aos 79 anos. O Fred Hartley, um conhecido irmão de um amigo do Thomas, disse: "Ele era um tipo carismático, aventureiro, ele tinha um lado louco. Todo o grupo deles, dos amigos do meu irmão, era um bando de selvagens." Ele pousou Savages. ele pousou em uma rua com postes de eita. Ele pousou em uma rua com postes de luz e carros estacionados em ambos os lados. Foi uma maravilha. Você tinha que ser um ótimo piloto para pousar aquela coisa tão perto de tudo. 2 vezes. 2 vezes. E, gente, em homenagem a esse anti-herói americano, né, eles criaram um drink chamado Late Night Flight, ou voo de tarde da noite, né, voo tarde da noite, que é feito com Kahlua, vodka, Chambord, amora, xarope e claras de ovos. Nossa, me deu até arrepio. Não parece ser muito bom, mas eu Parece ser adoraria bem provar. forte. Eu adoraria provar um Late Night Flight. E essa é a história do nosso anti-herói Tommy Fitz, ou Tommy Fitzpatrick. Nossa, eu amei. Eu amei essa história. É a maldita da cana. Gente, eu amei essa história, mas não bebam. Mas não bebam, gente. Não bebam. É fácil falar quando a gente sabe que ficou tudo bem, mas podia ter dado muito errado, e aí a nossa reação estaria sendo bem diferente. Podia dar É. muito errado, gente. Tinha gente dormindo, ali é uma área residencial. A gente vai postar fotos, né, vocês estão vendo aqui as fotos no vídeo, é um bloco com a rua ela não é estreita, mas é um bloco com prédio em todos os lados, carro estacionado dos 2 lados, poste de luz, fiação. É perigosíssimo, Não faça isso em perigosíssimo. casa. Não faça isso em casa, mas que é uma boa história, É uma é. excelente história, eu amei. Como toda história de bêbado, a gente olha pra trás e fala: "Mano, podia ter dado tão Podia ter errado, dado muito ruim, podia ter eu dado podia muito ter me ruim. machucado naquela caçamba." É, não, eu estava no Brasil agora há pouco, eu encontrei o pessoal da faculdade, né, que viveu essas aventuras comigo e a gente chegou a essa conclusão, mas hoje todo mundo bem mais calmo, bem mais de boa, falando: "Nossa, como a gente foi Sobreviveu. irresponsável", sabe, falando: Ah. "Nossa, podia ter dado muito ruim". Não, e pensa, você Então novinha virando aquele copo de pinga, podia ter sim, te dado um sim. coma alcoólico, podia ter te dado uma reação, você podia Não, ter caído no meio da rua. não, todo eu virei um alvo, tipo, até pra ser roubada por qualquer pessoa que estava no bar, então assim, não Mínimo foi roubado, né, na melhor das é. hipóteses ser É, roubada. É, então, exato. Então, assim, é o que eu falo, em retrospecto é fácil dar risada, mas podia ter dado muito ruim. é. Então, Então, tomem não cuidado. recomendo. Existem outras formas de você ser insano, tá. Exato. Então sejam bons Busquem e conhecimento não e pouse um avião nas ruas de Nova York. se beber não dirija nada, Nada. nada. E As tias tchau. amam, as tias ensinam e tchau. Exato, a mãe briga porque a mãe ama. Sim. Tchau.